Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nessa noite fria, mas o frio está lá fora, né? Eu tenho certeza que aqui dentro vai ter muito calor, muito acolhimento. Gostaria de convidar todos que se posicionassem em suas cadeiras da forma mais confortável possível, que já fossem fechando seus olhos, relaxando, sentindo a harmonia, sentindo a boa energia desse ambiente que previamente já foi preparado para os trabalhos da noite de hoje. Que cada um que aqui chega possa receber a sua energia, o seu acolhimento, o seu abraço da espiritualidade. Dessa forma, então, agradecemos ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome, nessa noite, nessa casa, para ouvirmos as palavras do nosso irmão Jimenez e receber toda essa boa energia. Pai, obrigado por essa oportunidade. Espiritualidade amiga, que conduza bem os trabalhos da noite de hoje e permita com que cada um saia daqui carregando consigo aquilo que veio buscar. Muito obrigado e que assim seja. Boa palestra, Sr. Jimenez. Uma boa noite a todos, que Jesus, o nosso grande e querido Mestre, nos guarde e mantenha sempre na sua paz. Hoje nós vamos estudar um pouco do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Uma leitura muito importante, chamado O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão que dirige a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldade dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam uma palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias. Revoltadas. E a breve semana, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente, preocupado, o rei convidou um hábil juiz para o encargo de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar as discórdias. Mas o juiz começou a criar quantidades enormes de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos, solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei,
piorando o problema. Ora, se a maldição vai resolver o problema, né? Desencantado, o monarca trouxe um médico, a direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou para conquistar o favor régio que o partido de adversário da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões e fiéis mobilizando contra os irmãos submissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confrangida convidou um sábio a ocupar do posto, então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discurso, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhes as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram, para que o bem possa reinar entre os homens. Há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Então, esta mensagem muito linda que Jesus narrou numa ocasião junto aos seus discípulos. Então, quando o discípulo Mateus se encontrava narrando, a conversa sobre as pessoas que dirigem, nações que dirigem, públicos e as dificuldades da população, então Jesus narrou essa história muito linda e muito importante,
para valorizar o bem, para declarar que só o bem tem o poder de vencer o mal. Então, o ministro na ocasião, o rei na ocasião, trouxe quantos, né? Então, começou trouxe sacerdote, trouxe militar, trouxe o juiz e coisas assim, e nenhum foi capaz de vencer. Então veio quem? O sábio, né? Que com a sua sabedoria ele foi ver, né? Foi ver o que estava acontecendo, o porquê da rebelião, e constatou que realmente eles eram criaturas necessitadas, estavam revoltados porque não tinham teto, não tinham trabalho, não tinham estudo, não tinham escola, não tinham nada, né? Então, o que ele fez? Tratou de criar, né, o que eles precisavam, dar o que eles estavam precisando, né? E o melhor, ele deu trabalho, ele deu escola, ele não deu nada de mão beijada, ele não levou cestas básicas, né, para aumentar a preguiça. Não, ele deu trabalho, ele deu escola, né, e abriu estrada, tudo o que eles precisavam. Cessou a rebelião. Então, realmente, a sabedoria, ela tem que estar acompanhada do amor. Foi o que este sábio fez, né? Ele foi, pelo amor, ele venceu toda aquela rebelião. Então, quantos foram antes pessoas inteligentes que o juiz, que o ministro, o rei contratou, né? O juiz contratou sacerdote, contratou médico e daí por diante. Todos pessoas inteligentes, mas não eram sábios, né? Porque a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra. Porque ser inteligente, né, o mundo está cheio de pessoas inteligentes, mas estão muitos usando a inteligência para o mal, né? Quantas criaturas usando a sua inteligência para criar naves espaciais, foguetes para ir à Lua, para ir a Marte, buscando tão distante da Terra, coisa que nada não vai trazer benefício. E quantos milhões de criaturas morrendo de fome, perecendo no próprio país deles, na própria terra, né? Então é importante primeiro usar essa inteligência, mas com a sabedoria, resolver o problema do próprio planeta. Quando tiver sanado todos os problemas do planeta, daí sim, então pode investir e querem descobrir algo a mais em outros planetas. Mas, em primeiro lugar, resolver, né? É a mesma coisa que a pessoa deixar o lar, né, na maior bagunça e querer ir se intervir no lar do vizinho. Querer saber o que tem lá no lar do vizinho. Se lá o lar está desequilibrado, se existe briga, se existe violência, se existe isso ou aquilo, né? O que o vizinho faz, o que ele deixou de fazer. É a mesma coisa. As pessoas buscarem lá tão distante, tão longe, querer saber o que existe lá, e deixar o próprio lar, que é o próprio planeta onde que vive, né, perecendo quantas criaturas de fome e de frio. Por quê? Porque tem inteligência, mas não usam com sabedoria essa inteligência. E essa sabedoria também tem que ser baseada, fundamentada no amor. Foi o que narrou Jesus. Então, para o esclarecimento. Claro, ele estava esclarecendo porque na ocasião não estava só Mateus, tinha os outros discípulos junto, né? Então,
ele narrou para todos. E, para com isto, sabendo de antemão que os discípulos iam fazer uso dessas instruções, iam espalhar para os demais, né? E assim, a doutrina dele criava raiz conforme é necessário que ela fosse criado, raiz e levado à população toda com a sua pureza primitiva. Então, quando Jesus, sabendo que a sua doutrina, que as suas instruções ia ficar perdida por uma grande parte, ia ser modificada por muitos, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai. Imagina como Jesus, aquela educação que ele tinha, né? Ele não disse: eu vou mandar. Ele disse: eu pedirei ao Pai, e ele enviará em meu nome um outro Consolador, né? Que fará lembrar tudo o que eu tenho dito e acrescentará algo mais que agora eu não posso dizer. Então veio a doutrina dos Espíritos, né? E que realmente está trazendo algo que era então desconhecido, que Jesus não podia falar naquela época, que o povo ainda era muito ignorante ainda, né? Não tinha uma maturidade suficiente para receber. E está relembrando tudo o que ele havia dito. Então os Espíritos trazem, né, a narrativa dos apóstolos de Jesus, como nesta leitura. Então, trazendo para nós entendermos que realmente a inteligência, a sabedoria, ela tem que ser usada com um verdadeiro amor, né? Porque sem o amor, nada pode triunfar nesse mundo. Como então finalizou a leitura, dizendo, né, que no campo do mal, a ação verdadeira do bem é capaz de eliminar o mal. Como a luz espanca as trevas, né? Se nós apagássemos todas as lâmpadas aqui, o que acontecia? Ficava uma escuridão só. O salão ficava escuro. Acender uma lâmpada já iluminava todos, né? Já clareava. Então, porque a luz espanta as trevas. Então é isso, nós precisamos dessa luz. E é importante que essa luz, fundamentada no amor, ela esteja em nossos corações, em nossas ações. Então as trevas, né, desaparecem. As trevas da ignorância, as trevas do medo, as trevas dos receios, disso e daquilo, de perigos, tudo vai desaparecendo. Porque a luz, ela vai espantando as trevas. E quando, muitas vezes, a pessoa está temeroso disso, daquilo, o que é que está faltando? É a fé. Aquela fé segura na grande promessa de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tendo essa certeza de que Jesus está com nós, não tenho por que temer isso ou aquilo. É acender a luz da verdade, a luz do amor e seguir em frente, né? E seguir em frente, buscando sempre fazer o bem. E então, a narrativa destes espíritos consoladores, que eles trazem, então, uma receita segura, valiosa para a felicidade e para a salvação do ser humano. Eles dizem nesta receita que está no Evangelho:
fora da caridade não há salvação. E o que se entende por caridade? Diz o Evangelho que a caridade de dar a esmola aos pobres é a mais fácil da caridade. É uma face da caridade. E é a mais fácil, porque doar uma cesta básica, doar uns trocos, isso é fácil. Mas narra o Evangelho que há uma outra caridade muito mais difícil. Veja como eles não dizem, não, é fácil. Não, é bem mais difícil, mas consequentemente bem mais meritória, que é aquela caridade de perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos, para ser instrumento das nossas dores e pôr à prova a nossa paciência. Então aí está. É como aconteceu então, como disse a leitura, com o rei, que veio aquelas criaturas para ameaçar o trono dele, o reinado dele, e ele chamou um, chamou outro e colocou como ministros, e nada dava certo. Por quê? Porque eles estavam necessitados. Então, quando veio o ministro sábio, que foi ao encontro e que resolveu o problema dele na caridade, no amor, pronto, cessou tudo. Então, Deus tinha colocado no meio daquela criatura, no reinado daquele rei, aquelas criaturas, para ser instrumentos, para que ele exercitasse a paciência e colocar à prova, então, a paciência. E diz a leitura, sede paciente, porque a paciência também é uma caridade. Eu confesso para vocês que essa caridade eu ainda não conquistei, porque eu não sou paciencioso, ainda sou muitas coisas ainda ansioso, Não. E trabalhando, lógico, buscando para conquistar. E essa caridade, então, do perdão, como é difícil, Como é difícil a pessoa perdoar, porque perdoar, a pessoa diz, eu perdoo. Muitas vezes a pessoa diz, eu perdoei, mas que ele vá entender, lá adiante ele vai pagar, não perdoou nada. Então diz, eu perdoei, mas dali uns dias sabe que o inimigo, o ex-inimigo que ele disse que tinha perdoado, aconteceu algo de mal, ele diz, viu, eu perdoei, mas eu sabia que ele ia pagar por isso. Não perdoou. Ele está se regozijando do mal que aconteceu para o outro. Então, não é perdão. Perdão é realmente esquecer a falta. É estender a mão para o inimigo quando for necessário. E isso é difícil. Por isso que o Evangelho diz que é difícil. Mas é mais meritória. E quando a pessoa realmente merece, faz essa caridade, tem um grande mérito, porque ele está assimilando verdadeiramente a doutrina cristã. Então está se tornando um cristão cristianizado. Como é importante a gente ser cristão, mas ser cristianizado. Então é isso aí. Então temos que usar a sabedoria, mas sempre junto com o amor. Porque sábio, todos nós somos. Ninguém diga, porque eu sou burro, porque eu sou isso. Não, ninguém. Todo mundo tem um pouco de inteligência. Todos têm um pouco de inteligência, de sabedoria, Se não é numa coisa, é numa outra. Um sabe mais na matemática, outro sabe mais no português, outro sabe mais trabalhar numa máquina, outro sabe em outra, Uma dona de casa sabe mais varrer a casa, limpar, outra sabe, tirar um pó. Todos têm a sua sabedoria, seja no quadro que for.
E como é bom exercer essa sabedoria com o amor. Desde uma refeição que se vai fazer com amor, né? Com o prazer, aquilo vai ter uma nutrição muito melhor, né? Porque tem aquele cunho de amor ali naquilo que está fazendo. Então é importante, o amor é a palavra-chave. Ela é tão forte, essa palavra, não só a palavra, o sentimento. Porque quando Jesus pronunciou pela primeira vez, que o mundo não conhecia dessa palavra, os povos, os grandes, os soberanos, né, se estremeceram. E os ébrios, o povo mais sacrificado, aquelas escravos, aqueles povo mais difícil, que enfrentavam as dificuldades, que enfrentavam o peso da mão carrasca dos senhores, eles, entoando o hino de louvor, desceram aos círculos, né? Que a palavra de Jesus, não só ele era uma palavra, mas ele transmitia um sentimento. Ele transmitia aquilo do coração, que quando ele falava, todos ficavam calados, ouvindo. E ele atraía multidões, né? Porque ele falava com o amor verdadeiro. E tanto é que a energia dele era tão poderosa que o senador Públio Lentulus foi ao encontro dele na calada da noite para não ser visto, porque ele, aquele orgulho dele, dizia: eu, um soberano, um ministro, né? Eu, um senador, ia ao encontro desse peregrino, pé descalço, né? Mal vestido. Então ele achava que ele era o tal, e que Jesus era. Mas de tanto a esposa dele implorar que ele fosse ao encontro de Jesus para curar a filha que estava enferma, e que os médicos não conseguiam curar, ele foi. E quando Jesus estava vindo, que aproximou-se uns 10 metros de distância, a energia de Jesus tocou aquele homem, orgulhoso e vaidoso, que ele caiu de joelhos no chão. Então imagina, né? Que força do amor. Quando Jesus veio ao encontro do soberano, valentão Saulo, e que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele caiu do cavalo e ajoelhou-se instintivamente na areia escaldante e chorava, porque aquela energia de amor tocou fundo o seu coração, dominou aquele instinto de maldade, como disse a leitura de hoje. A luz espancou aquelas trevas. Então, ele começou a ver a luz. E dali em diante, se levantou-se já mudado. Porque antes dele se levantar, que estava ajoelhado, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Que queres de mim? E Jesus deu as dicas do que ele tinha que fazer, e ele seguiu, já modificado, de Saulo, né, o homem valente, para Paulo, o apóstolo, que se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus. Então, são histórias verdadeiras, né, o que é o amor puro, que é o amor de Jesus. E que nós estamos a caminho, estamos engatinhando, né? Se
nós vimos crianças correndo, andando, e tem outras que descem do colo da mãe e não conseguem caminhar, eles estão engatinhando ainda, mas um dia eles vão estar correndo que nem os outros. Em matéria de amor, podemos afirmar que somos assim, criança, que estamos engatinhando, mas na esperança de um dia estarmos também caminhando, correndo para os braços de Jesus. Que maravilha será esse dia, quando nós chegarmos, e dizer: Senhor, estamos aqui, trazido pelo teu amor, na luz da caridade que nos ensinaste. Que esse mestre do amor, da bondade, da luz, ilumine, ampare, proteja todos. Que hoje vocês possam retornar para os lares com muita paz, serenidade, harmonia, que tenham uma boa noite de sono e que tenham sonhos maravilhosos, dormindo bem e sonhando com os anjinhos, tá? E que amanhã, ao despertar, a primeira palavra, o primeiro pensamento seja em Jesus, e glorificar e louvar pela noite que passou, pedir a proteção para o dia. E eu agradeço a atenção de vocês, fico muito feliz, vou sair daqui energizado até demais, porque esse olhar carinhoso de vocês, tenho certeza que é a energia que está vindo para mim. Eu fico muito feliz e agradeço. Convido aos médiuns se prepararem para o passe. E os irmãos, então, se concentrem. Cada um mentaliza seu anjo guardião. Mentalize um espírito de luz com as mãos espalmadas sobre vossas cabeças. E peçam a energia que quiserem receber. Energia curadora, energia pacificadora, energia tranquilizadora, energia de fé, de esperança, de otimismo, energia que traga alegria, energia que afaste qualquer indício de tristeza, de amargura, e que traga bem-estar. Assim receberão estas energias. E nós dissemos: Senhor Jesus, muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado, Senhor, por abrir os braços para nos acolher. Muito obrigado, Senhor, porque prometeste e está conosco todos os dias. Quando fazemos uma prece, quando levamos o pensamento a Ti, podemos sentir a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo nosso alimento, pelo nosso agasalho, pela casa de oração que nos acolhe, pelos amigos que nos cercam, pela luz que nos ilumina. Muito obrigado, Senhor, que a vossa luz, que o vosso amor envolva todo esse nosso planeta tão sofredor, esse planeta que está passando por essa transformação e que há muita dor, muita lágrima, muito desespero. Mas o Senhor, na sua sabedoria de amor, sabe onde levar paz, onde levar serenidade e bem-estar. Que o seu nome, Senhor, seja louvado e bendito para sempre, e que assim seja. Então, muito obrigado, atenção de todos, e vão na paz de Jesus.